Olá, boa tarde. Hoje é dia 3 de junho de 2020. Meu nome é Eduardo, eu sou um dos pastores aqui da Igreja Batista Central, no bairro de Carapina Grande, Serra, Espírito Santo. Quero, junto com você, meditar na Palavra de Deus. João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Então, Jesus disse aos judeus que haviam crido: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. Pai querido, obrigado pela palavra que foi lida, que ela possa encontrar um lugar em nossos corações e servir de crescimento espiritual para as nossas vidas. Eu oro a Ti, Senhor, neste momento, pedindo que o Senhor nos traga a Tua verdade, porque ela tem o poder de nos libertar. Meu Pai, cobre-nos com o sangue do Senhor Jesus, nos livrando de todo o mal, neste momento de pandemia, onde todos nós estamos sendo atacados em todas as áreas da nossa vida, na área espiritual, na área emocional, na área física. Traga-nos, meu Pai, a Tua verdade, que tem o poder de nos libertar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, a palavra de Deus, ela aqui está dizendo, o próprio Jesus está dizendo que existe uma verdade que liberta. E eu quero nessa tarde meditar com vocês sobre o poder da verdade. Um momento em onde um dos discípulos de Jesus, chamado Pedro, chegou até Jesus. Ele estava muito chateado, ele estava magoado. Provavelmente alguém próximo a ele o havia decepcionado, o havia traído, feito alguma coisa a qual deixou Pedro muito magoado e muito chateado. E Pedro, como era um discípulo de Jesus, um discípulo bem ativo, ele queria mostrar para o mestre que sabia das coisas. Então ele chega diante de Jesus e fala: Mestre, Jesus, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Então Jesus falou para ele: não, Pedro, não é 7 vezes, é 70 vezes 7. Então Pedro começou a pensar naquilo, nessa verdade, e essa verdade trouxe uma libertação tamanha para Pedro, pois ele estava muito chateado, muito magoado com aquela situação. Outro exemplo, amados, que possamos entender sobre o poder da verdade, e a verdade, ela tem o poder de nos libertar. Certa vez um jovem pegou sua caminhonete e foi visitar um amigo numa fazenda. Então, chegando lá, ele abriu a porteira, entrou com a sua caminhonete, né, deslizando, dando aquela derrapada, e isso assustou o cachorro da casa. Era um cachorrinho pequenininho e assim o amigo saiu do carro e foi em direção à porta. Assim que ele abriu a porta, o cachorrinho já vinha latindo, e isso assustou aquele rapaz. Aquele rapaz então saiu correndo, o cachorro correndo atrás dele. Ele subiu na capotaria, na carroceria da caminhonete, e o seu amigo veio rindo, dando muitas gargalhadas. E então o rapaz falou: olha, isso não se faz, você não pode ficar zombando assim de mim. Esse cachorro poderia ter me mordido e causado uma ferida enorme. Então o dono do cachorrinho falou para o seu amigo: ô amigo, deixa eu falar para você uma verdade ao qual eu sei e você não sabe, você não compreende essa verdade. Esse cachorro, ele é muito velho, e além de velho, ele é banguelo. Ele nunca vai conseguir te morder e causar uma ferida na sua perna. O que acontece aqui, amados? Nós estamos percebendo aí que quando nós não sabemos a verdade, essa verdade, algo que nós não sabemos, ela nos assusta. Existem muitas pessoas que não compreendem que Satanás, ele já foi despojado. Satanás não tem mais poder nenhum sobre as nossas vidas. Na verdade, ele só consegue nos enganar trazendo acusações e mentiras sobre nós. Olha o que o apóstolo Paulo falou aos cristãos lá na cidade de Colossos. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 15. Quando estavas mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos
todos os delitos, os havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-a na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na cruz. O que aprendemos aqui? Aprendemos aqui o libertar de Deus para as nossas vidas. Quando Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário, ele obteve o poder sobre a morte. Jesus Cristo, ele era 100% homem, 100% Deus. Mas lá na cruz do Calvário, ele se entregou por mim e por você. Na cruz do Calvário, ele conquistou a vitória sobre a morte. E ele foi ao inferno, e lá no inferno ele tomou as chaves da mão do diabo e ele despojou o diabo e os demônios. Sabe de uma coisa, amados? Satanás e os demônios não têm poder nenhum, não tem nenhuma arma para usar contra nós. Eles apenas usam a acusação e a mentira. Por isso que a palavra despojado, não tem mais nada. Satanás é igual esse cachorro banguelo, magrelo e feio da ilustração que acabamos de dizer para você. Mas nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social, distanciamento social, muitas coisas têm tomado uma proporção tamanha, ao qual tem deixado muitas pessoas angustiadas, com medo, ansiedade, frustradas, magoadas e não conseguem sair dessa situação. Esse momento de sentimento negativo, Satanás usa contra nós. Esse momento ao qual o mundo está vivendo de pandemia, com o coronavírus, com o Covid-19, tem trago para algumas pessoas essas situações. Mas nesta tarde, nesse dia, eu quero falar com você sobre o poder da verdade que nos liberta. E esse poder da verdade está em Jesus. Jesus já conquistou para mim e para você a vitória sobre a morte, a vitória sobre Satanás e seus demônios. Então nós hoje somos libertos do perseguidor. Ele sim vai continuar nos perseguindo, vai continuar nos acusando, vai continuar contando mentiras, mas nós já somos libertos pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus e pelo poder do nome de Jesus. Lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17, diz assim: esses sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. No nome de quem? No nome de Jesus. No nome de Jesus nós expulsaremos demônio. Você que crê nessa verdade, você que crê em Jesus Cristo, você que crê que lá na cruz Jesus já conquistou para mim e para você, para todos nós, a vitória. E nós temos esse poder, o poder de no nome de Jesus expulsar todo e qualquer demônio, expulsar principalmente o demônio da mentira, principalmente o demônio da acusação, o demônio da sentimentos negativos, do medo, da ira, da ansiedade, que tem colocado muitas pessoas debaixo de depressão. Nós precisamos sim repreender em nome de Jesus esse demônio, porque nós já somos libertos do perseguidor. E também Satanás está despojado. Essa é a verdade que nos liberta. Nós precisamos compreender isso nesse dia. E, por último, eu quero aqui compartilhar com você para compreendermos que o nosso suprimento vem de Deus. Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Nós temos aqui a ilustração do missionário no navio. Certa vez um missionário comprou uma passagem de navio e ia para um outro país pregar o evangelho. Como ele não tinha dinheiro para alimentação, ele pensou, eu só tenho dinheiro da passagem, então eu vou encher minha bolsa de biscoito e vou comendo a viagem toda. E assim ele fez. Era uma viagem de 6 dias, ele ficou 3 dias na cabine. Então o comandante, o capitão daquele navio, foi até a cabine daquele missionário, bateu na porta e falou: missionário, eu estou preocupado com você, já tem 3 dias que você não comparece no restaurante, né, para tomar um café da manhã, para almoçar,
a refeição da tarde e a janta. O que está acontecendo? Você está com algum problema? E aquele missionário coçou a cabeça, ficou meio envergonhado e falou: sabe o que é, capitão? Eu só tinha o dinheiro da passagem, não tinha dinheiro para alimentação. Então aquele capitão, com um sorriso no rosto, né, assim, falou para o missionário: ô missionário, me perdoe, né, eu estou aqui rindo da sua situação, mas eu sei de uma verdade que você não sabe. Olha, quando você comprou a passagem, essa passagem ela dá direito a toda a alimentação, dá direito a transporte, transporte, hospedagem e alimentação. Então, você tem direito a assim alimentação. Amados, assim somos muitos de nós. Muitas pessoas estão assim, não entendem que Deus supre todas as nossas necessidades. Aqui eu não quero falar da teologia da prosperidade, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus, sim, nesse momento de pandemia, de isolamento social, de medo, de frustração, não vai nos faltar proteção, não vai faltar alimento na mesa, não vai faltar consolo. Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Olha o que diz Isaías 59, versículo 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa nos ouvir. Amados, Deus está com sua mão estendida para nos abençoar. Os seus ouvidos, eles estão abertos, prontos a nos escutar. Então que você possa clamar no nome do Senhor, para que Ele possa vir te atender. Mas não simplesmente clamar. Olha o que diz o apóstolo Mateus, o discípulo Mateus, o apóstolo Mateus, capítulo 7, versículo 7, versículo 8. Peça e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então, não é simplesmente orar e ficar de braços cruzados. É orar, confiar no Senhor, orar com fé, saber que Deus está pronto a nos atender, orar com fé e buscar, bater até encontrar. Nós podemos perceber e crer que lá na cruz do Calvário tudo foi providenciado para nós. A cura para a nossa alma, para o nosso corpo físico e principalmente para o nosso espírito. Foram providenciadas essas bênçãos em todos os sentidos para todos nós. Nós precisamos aqui crer nessa verdade. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança e nem variação. Amados, é nessa verdade que nós devemos crer. Devemos crer naquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos. Se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. Então conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará. Por último, para finalizarmos aqui, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Cristo. É o que nós estamos fazendo nessa tarde. Nós estamos aqui comunicando a você o poder da verdade que está em Jesus. E que muitas pessoas possam ser alcançadas por esse vídeo, por essa live, e que eles possam acreditar num Deus que salva, que cura e que liberta diante de toda essa situação a qual nós estamos vivendo. Eu oro para que Jesus Cristo te liberte. Eu oro para que você receba a cura nas suas emoções. Eu oro para que seu espírito seja fortalecido no nome de Jesus. Forte abraço, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.